Ok, amigos do Odontolunes, estamos começando hoje sobre mordida aberta. São dois artigos bastante interessantes que eu disponibilizo para os colegas a partir de quarta-feira. É o tratamento da mordida aberta, é um artigo de Hong Kong, bastante interessante, de 2008. É uma revisão da literatura. Nesse artigo, então, se comenta o seguinte: as maneiras de tratar a mordida aberta. Primeiro, observação e conselhos. O autor recomenda que, numa idade bastante precoce, se observe o paciente e aconselhe aos pais a forma correta de sucção do polegar, de respiração, dar orientação aos pacientes nesse sentido, observação. Segunda etapa, tratamento interceptativo. Quando já temos o paciente com uma má oclusão de mordida aberta instalada, diagnosticar a causa e entrar com algum tratamento interceptativo para não deixar o problema se agravar. Quando você já tem o problema instalado, passamos para um tratamento ortodôntico de camuflagem, onde se pode fazer extração, intrusão, extrusão, o que for necessário para camuflar o problema. E por fim, o tratamento ortodôntico combinado com cirurgia. Basicamente, mordida aberta, você vai ter essas 4 possibilidades de tratamento, segundo o autor. Na primeira fase de conselhos e observação precoce, observamos a deglutição atípica. A deglutição atípica pode ser causa ou efeito da mordida aberta. Então é uma dúvida que se tem e se busca trabalhar essa situação com o paciente. A sucção sem finalidade nutritiva seria a sucção do polegar ou de qualquer outra parte, sucção da língua ou de alguma outra objeto, em que devemos orientar o paciente que até determinada idade a sucção é normal, até os 3, 4 anos de idade é normal, depois disso passa a ser um problema. Chupeta ou dedo, é melhor a chupeta do que o dedo nessa época, mas a orientação para os pais e começar a tirar esse hábito é importante, senão você vai ter o problema agravado mais adiante. Estar atento à obstrução das vias respiratórias. O paciente que não consegue respirar pelo nariz fica de boca aberta. E isso pode levar a outros hábitos também. Então a gente vai observando o básico da mordida aberta. Quanto mais cedo se faz o tratamento e quanto mais cedo você consegue determinar exatamente a causa do problema, maiores são as chances de você resolver esse problema de uma maneira mais simples. O tratamento interceptativo. O VHA é uma placa de acrílico com o acrílico na zona do... Imagina uma placa de... uma barra palatina com o acrílico para o paciente apoiar a língua e fazer, no momento que ele faz a deglutição, faz a intrusão dos molares. Essa seria uma placa de intrusão molar. A utilização de extrabucal com uma puxada alta, uma mentoneira, são as formas do tratamento interceptativo. O bite block posterior, o bite block posterior com mola, que é esse que tem aqui a imagem, o ativador posterior com os magnetos, com ímãs, e o Frankel 4. Então o autor recomenda esses tipos de aparelhos para tentar interceptar o problema. Já no tratamento ortodôntico seria um tratamento de camuflagem, onde se faz a extração e o uso de elásticos e o uso de microimplantes para fazer intrusão de molares, com a intenção de camuflar o problema. Um ponto importante que o autor comenta nesse artigo é a estabilidade pós-tratamento. Se observa muito recidiva na mordida aberta, 40% de recidiva pós-tratamento. E uma atenção especial deve ser dada à fase entre 18 e 22 anos de idade, que é quando a maxila ainda está num processo de maturação e é quando se tem grandes problemas de recidiva. Então, quando tratamos um paciente jovem, devemos levar um período de retenção prolongado, utilizando os ativadores, os bite blocks, aparelhos que possam manter o resultado até o fim do crescimento desse paciente. Não remover a retenção antes, e sim manter por um período bem prolongado. E sempre deixar o paciente muito bem orientado de que a recidiva na mordida aberta pode acontecer. Se algum hábito não foi corrigido durante o problema, é certeza de recidiva. Então tem que tomar muito cuidado. A mordida aberta não é tão complicada, mas o prognóstico pós-tratamento tem que ser muito bem trabalhado com o paciente.
Então ele recomenda a utilização de mentoneiras, ativadores e bite blocks para manter o resultado pós o tratamento ortodôntico. E aqui eu vou comentar um aparelho que é muito interessante. Esse é um paciente que teve, durante o tratamento dele, problema, a mordida abriu. E aqui o resultado final. A correção dessa mordida aberta foi feita através desse aparelho, que é um aparelho feito para mordida aberta, da técnica MFS do Dr. Duran von Arx, da Universidade de Barcelona. É uma criação dele, é um aparelho desenvolvido aqui na Espanha e que tem resultados fantásticos. Você encontra esse aparelho em 6 tamanhos, então dá para todo tipo de boca, grande, pequena, média, não é problema. Fazemos a medição, o modelo inferior do paciente e adaptamos esse aparelho fora da boca. No dia é só chegar e dar para o paciente. Ele utiliza esse aparelho para dormir. Dá para observar que ele tem 2 pontos para morder e tem aqui um ponto que segura a língua, impede que ele projete a língua. Então é um aparelho confortável para se utilizar à noite para dormir. Basta o uso noturno desse aparelho e pode ser usado junto com o tratamento ortodôntico, que o resultado de intrusão posterior é muito bom. E o paciente agradece, porque durante o dia não há necessidade de usar esse tipo de aparelho. Então esse é um aparelho que a gente queria comentar com vocês, que eu tenho utilizado e o resultado muito bom. A gente teve uma entrevista com o Dr. Duran há algum tempo atrás e ele mostrava esse aparelho e outros também. Essas entrevistas estão disponíveis no autoligado.net. Você pode assistir no apartado de 21 dias com o ortodontista Dr. Duran von Arx. O outro aparelho que eu tenho utilizado também para mordida aberta é para controlar o hábito de interposição lingual. A grade palatina é fantástica. Fazendo uma grade bem trabalhadinha, colocada, e ela é fixa, o paciente não tem como tirar, então você não depende dessa colaboração. É um aparelho que o resultado é muito bom. Fecha a mordida porque a língua não entra mais ali, que era o que realmente atrapalhava para fechamento da mordida. Então são 2 aparelhos que funcionam muito bem. Conclusão dos estudos. Existem muitos estudos sobre diferentes métodos, mas sem evidência baseada para determinar qual o melhor método. Então essa é a grande conclusão. Você vai encontrar na literatura não muita coisa sobre mordida aberta, mas são todos estudos apresentando casos clínicos simplesmente. Não tem nada conclusivo de qual é a melhor maneira de fazer o tratamento da mordida aberta. Fundamental, o correto diagnóstico, tratar a causa do problema e manter uma retenção por longo tempo. Essa eu acho que é a grande contribuição desse artigo que a gente está colocando para vocês. Manter um diagnóstico preciso, tratar a causa do problema e manter uma retenção por longo período. Então essa era a ideia que a gente queria passar para vocês. Vamos disponibilizar esses artigos a partir de quarta-feira na web autoligado.net. Vocês vão poder baixar os 2 artigos que a gente tem para apresentar. Muito obrigado pela presença de todos.